Olá, paz do Senhor. Meu nome é Alexandra, é um prazer ter você por aqui e hoje eu quero conversar com você sobre o seguinte tema: como restaurar todas as áreas da sua vida ou aquela que você mais estiver precisando. Como fazer isso? Bom, e para começar, eu vou ler com você o Salmo 80, versículo 3. E esse versículo 3, ele é tão importante que ele vai se repetir mais duas vezes dentro do Salmo 80, porque esse versículo, por si só, já é uma oração. Então, olhe lá, Salmo 80, versículo 3. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, mas antes de prosseguir, eu peço que você possa gentilmente ficar comigo até o finalzinho. Também peço que, se você gostar do conteúdo, compartilhe para que mais pessoas aprendam sobre a palavra de Deus de maneira simples, prática. Também que você deixe aí o seu comentário. Se você gostar, deixe seu like. Caso não seja inscrito, que você considere se inscrever e que nós possamos andar juntos conhecendo a poderosa palavra de Deus, colocando ela em prática em nossa vida e tendo resultados, não somente para essa vida, mas também para a eternidade. Então, vamos lá. Esse Salmo 80 foi escrito por um homem de Deus chamado Asaf. Esse homem, ele era um servo do Senhor, levita, e que servia ao Senhor no templo. Mas, como sempre, o povo sempre pecava contra Deus. E Deus, ele é muito bom. Deus é maravilhoso. Deus é Pai. E Deus também é justiça. Qual é o pai, qual é a mãe que, por mais que ame seu filho, vai deixar o filho fazendo errado e não vai corrigir, né? O pai e a mãe que ama não é aquele que passa a mão na cabeça do filho quando ele está errado. O pai e a mãe que ama é aquele que corrige o filho, que mostra onde está o erro. E assim é Deus conosco, né? Deus, ele antes dele nos corrigir, ele sempre nos adverte para que nós possamos nos arrepender do nosso erro, voltar atrás, fazer o certo, porque foi assim que ele fez com Caim, né? Foi Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva, apresentarem um sacrifício ao Senhor. Deus aceitou o de Abel e não aceitou o de Caim. Por que ele não aceitou o de Caim? Porque Deus, ele olha para o coração e ele viu que o coração de Caim não era um coração limpo, não era um coração inteiro. E ele falou com Caim: Caim, por que descaiu o seu semblante? Por que você está tão triste, né? Porque eu não aceitei seu sacrifício. Isso aqui eu estou falando parafraseando, tá, irmãos? Para poder entender melhor, tá? E ele fala assim: por acaso, se você não fizer o certo, não haverá aceitação para ti? E se caso você não fizer o certo, o pecado já está batendo a sua porta. Se você não dominar esse pecado vai te dominar. E foi justamente o que ele fez. Caim, ao invés de ver, não, aonde foi que eu errei, Senhor? Aonde foi que eu te desagradei? Fala comigo, mostra-me o caminho, me ajuda. Ele, ao invés de pedir ajuda ao Senhor, o que ele fez? Ele foi lá, se revoltou contra o irmão, achou que o irmão foi o culpado, né, de Deus não ter aceito o sacrifício dele e tirou a vida do próprio irmão, né? Então nós temos que ter cuidado, porque Deus, ele é pai, ele corrige, né? Quando ele fala conosco é porque ele nos conhece, ele sabe onde precisamos nos consertar. Foi assim com o povo de Israel. Ele falou com o povo que era para aquele povo se consertar, porque aquele povo, aquela nação, foi chamado para fazer com que outras nações conhecessem o Deus único, onipresente, onipotente, invisível, porém real, que era o Deus de Israel. Aquele povo que era para fazer a diferença, que era para fazer Deus ser conhecido, aquele povo muitas das vezes acabava repetindo os mesmos erros das outras nações e copiando as outras nações e adorando até os deuses das outras nações. E Deus chamava a atenção deles sobre isso, né? Só que eles não ouviam
E aí sim, Deus enviava correção, muitas das vezes mandando outras nações para levar esse povo cativo. E lá no cativeiro, eles acabavam se arrependendo e voltando-se para o Senhor. Então Asaf era esse homem que estava pedindo a Deus uma restauração, porque eles foram levados cativos. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos corrige, não com raiva, não com ira, mas ele nos corrige com misericórdia. Porque ele não corrige os seus como merecemos, mas ele nos corrige com misericórdia. Porque mais tarde também a tribo de Judá também se enveredou depois que o rei Davi morreu, né? Tempos depois, Salomão se prostituiu com outros deuses, abandonou o Deus de Israel e daí só foi degringolando o negócio, né? E Deus avisou, Deus sempre levantou profetas para avisar, ajudar. Olha, se arrependam, volte para mim. Se vocês não se arrependerem, o castigo virá. E eles não se arrependeram, o castigo veio. Mas Deus é tão misericordioso que quando levou aquele povo anos depois, cativo, para a Babilônia, lá na Babilônia, aqueles que eram fiéis a ele levantou como servos e servas de Deus que faziam a diferença naquele lugar. Foi assim com Daniel, foi assim com Sadraque, Mesaque, Abednego, foi assim com Esdras, foi assim com Neemias, né? Então, Deus falou para eles, olha, eu vou levar vocês cativos, vocês vão ficar lá por 70 anos, mas depois de 70 anos irei libertá-los do cativeiro. E Deus cumpriu isso. E aí, quando Deus faz aquele povo voltar de novo para a sua terra, né, o que acontece? Chega lá, está tudo destruído. Templo não existe mais. Aí Deus vai, levanta homens e mulheres como Zorobabel e tantos outros para que reconstruísse o templo. Deus é Deus de reconstrução. E aquele templo, embora ele não fosse tão pomposo, luxuoso como o primeiro que Salomão fez, aquele templo, Deus disse que era mais importante do que o primeiro. Porque naquele templo que não era tão luxuoso, naquele templo, Deus iria ensinar o povo através do seu filho Jesus. Naquele templo, Jesus entraria e faria a obra de Deus. Então, aquele templo acabou sendo até mais importante do que o primeiro. Também, quando chegou ali, a cidade estava toda destruída. Então, os moradores que lá estavam sem muros, e muros representam proteção. E porque eles estavam sem muros e estavam ali vivendo uma vida de miséria, outros povos povos ali da região estavam se aproveitando deles. Então Deus levanta Neemias para que Neemias saia do cargo dele na Babilônia, vá para Jerusalém e reconstrua aquele muro. E foi algo assim tão poderoso, tão maravilhoso da parte de Deus, que aquele muro seria impossível ser reconstruído em 52 dias. Mas como Deus estava no negócio, o milagre ocorreu. Embora tivessem problemas, embora tivessem adversidades, Deus levantou Neemias e pessoas para ajudar a Neemias para ficarem firmes naquela obra e reconstruir os muros para que aquelas pessoas tivessem uma vida digna, protegida por Deus e sem que outros ficassem ali fazendo o que não devia. O que eu quero dizer a você? Volte-se para o Senhor. Deus é Deus de reconstrução. Assim como ele reconstruiu o templo, assim como ele reconstruiu o muro, assim como ele prometeu que aquele povo voltaria para aquela terra e aquele povo voltou. Assim como Deus, anos mais tarde, como Jesus falou, que ali seria destruído pela impenitência do povo, e foi no ano 70, foi tudo destruído de novo, foi destruído o templo, foi destruído os muros, né? Mais uma vez, os judeus foram dispersos por todo o mundo, e anos mais tarde, quase 2000 anos depois, em 1948, ressurgiu a nação de Israel. Isso também é uma promessa porque Deus falou
que através de um só dia ele faria levantar uma nação e ele traria os judeus de volta para a terra deles, de onde eles estivessem. E isso aconteceu em 1948 com o voto do brasileiro Oswaldo Aranha. Então a palavra de Deus, ela se cumpre. É por isso que precisamos, você e eu, estar firmes no Senhor. Deus é um Deus de restauração. O que é restauração? É quando tem algo destruído, quebrado, você olha e já diz que não tem mais jeito, mas Deus, aleluia, pela sua onipotência, onipresença, Ele ergue você de volta, Ele ergue a sua vida, Ele te mostra que tem sim jeito, né? Aquele povo de Jerusalém na época de Neemias estava vivendo em miséria, mas Deus levantou Neemias para fazer uma grande obra naquela vida. Deus quer levantar você. Talvez você esteja aí frustrado ou frustrada, decepcionado ou decepcionada, já não acredita mais em ninguém, já sente raiva de todo mundo porque acha que ninguém presta, porque já se decepcionou muitas das vezes. Deus quer te mostrar que Ele tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida. Deus quer te mostrar que para esse casamento que talvez esteja por um fio, talvez não saia mais da sua mente a palavra divórcio. Deus tem poder para reconstruir. Ele só precisa que alguém na casa se levante, busque Ele, como Neemias fez. Neemias estava lá na Babilônia, ele estava numa vida confortável, ele não precisava sair da Babilônia para ir fazer muro em Jerusalém. Mas quando ele viu que aquele povo, que era o povo dele, estava passando necessidade, que aquele povo, que era o povo dele, estava sofrendo, ele se levantou. E quando ele se levantou, quando ele buscou a Deus em oração, quando ele buscou a Deus em jejum, Deus foi com ele para fazer uma grande obra. Deus só está aguardando isso de você. Que você se levante como homem, como mulher. Homens e mulheres poderosos e poderosas em Deus, que pode fazer coisas grandes, porque Deus vai te usar. Deus pode transformar a sua casa, a sua família. E olha que quem está falando é uma pessoa que não foi criada no Evangelho. Eu não fui criada no Evangelho, mas Deus me chamou. E quando Deus me chamou, Ele começou uma mudança na minha vida, como Ele está dia após dia, me transformando, me libertando, me curando, me fazendo ver quem eu sou, aquilo que eu preciso me consertar. Deus, Ele trabalha em nós, para que Ele trabalhe em nós e através de nós, porque lembra, Ele chamou o povo de Israel para que o povo de Israel fosse exemplo para outras nações, para que através do povo de Israel outras pessoas conhecessem quem era Deus. Então Ele chamou você, Ele está chamando você para ter um encontro com Ele. Talvez você fale assim, Alessandra, mas eu já estou na casa do Senhor, eu já oro, eu estou lá todo domingo, sou obreiro, sou obreira. Mas será que você tem deixado Deus realmente fazer parte da sua vida? Será que você tem deixado Deus tratar os traumas, as feridas, né? Porque todos nós, irmãos, até aqueles que nasceram em família evangélica, todos têm algo para ser curado. Todos. Porque nós nascemos num mundo que é cheio de pecado, num mundo que é um mundo terrível de se viver. E se nós não estivermos buscando no Senhor, nós achamos que já não tem mais jeito. Quantas pessoas, irmãos e irmãs, indo buscar um escape em entorpecentes e acabam vendo a sua vida ir ladeira abaixo. Quantas pessoas impregnadas no vício do álcool. Quantas pessoas impregnadas no vício, né, de conteúdo adulto, que todo mundo sabe o que é um conteúdo adulto, né? Quantas pessoas, famílias sendo destruídas por causa disso.
Quanta frieza, muitas das vezes, dentro de casa. Quanta gente dentro de casa, vivendo debaixo de um mesmo teto, mas um bando de estranho. Onde, muitas das vezes, um está sentado do lado do outro, mas está conversando pelo celular com quem está lá fora. Está tendo mais amizade, mais intimidade, mais comunhão com quem está fora de casa do que aquele que está dentro. Quantas pessoas vivendo assim? Quantas pessoas, muitas das vezes, por estar passando por um problema emocional, acaba gastando tudo, gastando dinheiro só comprando coisa para ver se tenta preencher. Sabe aquela pessoa que compra, 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 compra e nunca está bom? Porque ela está buscando resolver um problema interno e que só Deus pode resolver. Coisas, pessoas não irão resolver. Tem pessoas que, quando estão com problema, descontam na comida. Comem demais. E depois acabam até tendo problemas sérios de saúde. Por quê? Porque quer descontar na comida aquilo que poderia estar buscando em Deus, que só Deus pode fazer. Então, meu amado, minha amada, Deus quer reconstruir a área da sua vida que está destruída. Deus quer pegar aquela vida que está destruída e quer começar a levantar, quer começar a construir, quer começar a fazer de você uma nova criatura, quer fazer de você uma pessoa sarada, uma pessoa curada, né? Ele quer que você viva esse processo de cura. Quantas pessoas que nós conhecemos, por exemplo, a pastora Sandra Alves, se você for ver a história de vida dela, você vai ver que foi uma vida muito difícil, mas Deus trabalhou e está trabalhando até hoje na vida dela. De repente, você passou por um trauma, que através desse trauma que você passou, você sendo curada por Deus ou curado por Deus desse trauma, você vai ser luz para outras pessoas. Eu conheço gente que passou por momentos dificílimos na vida e que quando cresceu teve um encontro com Deus. Deus está curando essa pessoa e através dessa pessoa Ele está curando outras. Deus quer te usar, mas para isso é preciso que você vá até Ele. Para terminar, eu vou em Mateus 11 e aqui eu vou terminar. E antes eu te peço, compartilhe, comente, se inscreva, tá bom? Me ajude a evangelizar. Bom, para terminar, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, veja o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aliás, tem um vídeo aqui no canal que é Quão Importante Eu Sou para Deus, que explica muito bem esse versículo aqui, tá bom? Lá vocês vão entender justamente o que é jugo e por que Jesus fez esse convite. Bom, desde já eu te agradeço a sua companhia, é um prazer ter você por aqui. Compartilhe, se inscreva, comente, toque aí no sininho para que todas as vezes que nós estivermos por aqui, você ser notificado. Deus te abençoe. A paz.